Índia, por exemplo, né, ela tem também uma população com mais de 1 bilhão de habitantes, porém o território da Índia é muito pequeno, certo? Observem aí que tipo, o mapa da Índia praticamente cabe dentro do mapa da China, certo? Então a extensão territorial da Índia comparado com o da China é pequeno, certo? Para o quê? Para uma grande população. Ok, galera? Então é por isso que ele é considerado povoado, certo? Ele não é considerado populoso, perdão, gente. Justamente por conta disso. Por quê? Porque eu tenho uma população muito grande num território pequeno, certo? A China ela é populosa porque eu tenho uma grande população, mas a China tem um grande território, certo? Em extensão territorial. Entendido aqui, gente? Entendido, Robert? Entendido, Gabi? Fernandinha, certo? Laura, o professor está com saudade de todos vocês, certo? Vou cobrando a participação e vou falar o nome de todos vocês em cada videoaula da gente, certo? Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. Outro assunto, galera, que a gente debateu bastante, né, que a gente frisou bastante, foi a questão da urbanização, né, que é o que? O crescimento das cidades, certo? Tanto em população quanto em extensão territorial, certo? Olha a definição aqui, ó, é o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, certo? Com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural, certo? É aqui o êxodo rural, vocês mandaram muito bem, certo? Todo mundo está cansado de saber que o êxodo rural, certo, é a saída do quê? Do campo, né? Isso é a saída do homem do campo para as cidades. Então, o crescimento das cidades, né? Isso acaba sendo o quê? Isso acaba sendo a urbanização. Ok, galera? Então, a gente debateu muito isso. Então, aqui a gente traz o quê? Eu trouxe duas imagens, né? Que o quê? Que retrata basicamente o que é a urbanização brasileira, certo? Pelo fato dela ocorrer num processo muito acelerado, né, um processo bastante desenfreado, a urbanização brasileira ela foi o que? Ela foi ela foi muito constante, né? Ela foi muito acelerada, né? Assim, galera. Então, o que? Primeiramente, a gente tem o surgimento das favelas, como a imagem à esquerda, essa que o professor está passando o mouse agora, certo? A gente tem o surgimento das favelas simplesmente porque a gente não teve o quê? A gente não teve uma política, né, de habitação para com todos, né? Ou seja, acabou que a cidade ficou sendo o quê? Ficou sendo o espaço apenas das classes dominantes, né, galera? Das classes ricas, né? Assim que a gente costuma dizer. E que o que, galera? E que os trabalhadores, né, que vieram do campo em busca de melhores condições, em busca de empregos, acabaram chegando na cidade. Porém, essa cidade não ofereceu o quê? Não ofereceu uma habitação para eles. Então, eles simplesmente o quê? Fizeram uma improvisação, né? Assim que são as grandes periferias, né? Os grandes centros periféricos são áreas de improvisação. Então, assim a gente tem o surgimento das favelas, né? Que é constante cada vez mais nos espaços, né, nos centros urbanos. Ok? Vamos dar uma adiantada? Outra questão trabalhada em sala de aula foi a questão da segregação socioespacial, outra categoria de análise da geografia urbana, certo, galera? Essa imagem, né, eu gosto muito dessa imagem porque o quê? Essa imagem retrata basicamente o que é a segregação socioespacial. Acho que todo aluno que passa, né, no fundamental, no ensino médio, que trabalha com urbanização, acabam em um momento da vida visualizando essa imagem nos livros didáticos, enfim, nos livros, né, de todo tipo de urbanização, que trata que toda essa questão da urbanização, trazem bastante essa imagem, porque ela é bastante o que? Ela é bastante reveladora de como é tratada a questão urbana, né, no nosso país. Né, em muitas cidades, ó, principalmente os grandes centros urbanos, existem diversos centros dentro de um mesmo espaço urbano, comerciais, industriais, de lazer, de moradia e etc. Certo, gente? Então a gente teclou bastante nessa questão da segregação socioespacial. A gente debateu bastante que por que existe segregação socioespacial. Aqui a gente tem a imagem, certo, de um condomínio muito luxuoso no Rio de Janeiro, certo? E logo ao lado dele, gente, ó, a gente vê coladinho com ele o quê? Com ele o quê?
uma favela, né? Assim, então é um espaço que é segregado. Professor, eu não me lembro muito bem o que que é uma segregação. Segregação, galera, quer dizer uma separação, certo? Isso o quê? O condomínio, ele quer demonstrar o quê? Ele quer demonstrar que ele está separado de algo que não é muito bom para os olhos da classe deles, certo? Então é um condomínio luxuoso, enfim, é um condomínio de pessoas de uma classe muito maior, né, de uma classe dominante, certo? E do outro lado fica praticamente o que? A favela e os trabalhadores, né, galera? Principalmente o que? As mãos de obras, né? Assim, principalmente as classes menos favorecidas, né? As classes mais baixas, certo, galera? Então, isso aqui é um retrato, né, bastante exemplificador do que é a segregação socioespacial. É a separação, né? Ou seja, os condomínios luxuosos, eles acabam se sentindo meio que separados da cidade, separados das áreas em que acabam se transformando em áreas onde concentram um grande perigo, concentram uma grande marginalidade e que aos olhos das pessoas que moram dentro dos condomínios, né, eles estão, no caso, um pouco mais seguros por possuir muros, enfim, por possuir segurança 24 horas, sistema de câmeras, enfim, certo? Então ela também é sócio, certo? Ela é socioespacial, galera. Qual a origem desse nome, professor? Socioespacial. Ela é sócio porque as pessoas do tipo do condomínio luxuoso são diferentes das pessoas da favela do lado esquerdo, certo? E é espacial porque a gente tem o quê? A gente tem os muros, né? Segregando tudo isso aí. A gente tem o muro em que divide os espaços, certo? Então é por isso que ela é socioespacial. A gente tem a construção do muro em que divide de um lado a riqueza e do outro lado a pobreza, certo? Outro assunto bastante interessante que a gente discutiu bastante em sala de aula e que acaba trazendo o quê? Uma grande decepção, principalmente para nós, né, dos países que somos os países considerados subdesenvolvidos, os países da América do Sul, os países do hemisfério sul, né, isso total, que é a globalização. Lembrando, a globalização, ela é considerada o quê? Ela é considerada um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social e cultural e política. Olhando bem assim, né, a globalização ela vem com um A o quê? Ela vem com um A de algo bem bonito, né? Isso, galera, com a cooperação mútua entre os povos, com o professor deu uma cansada aqui. É com a cooperação entre empresas, né? Assim, galera, com a conexão entre todos os países, certo? Porém, a gente sabe que essa globalização, ela não é bem assim, né? Da maneira como tratam, né? Da maneira como muitos